Olá, estamos de volta com mais um tema. A você que nos acompanha nas ondas da 97 FM, ou quem sabe também no canal, a voz que clama História e Profecia. Hoje com o tema A Escatologia Apocalíptica do livro O Grande Conflito. O livro O Grande Conflito, ele narra o contexto histórico e profético da igreja desde a sua fundação, estou dizendo da igreja primitiva, nos dias de Cristo, até a segunda vinda de Jesus. Inicialmente queremos trazer um comentário do capítulo 1, Predito o Destino do Mundo, onde há revelações falando sobre qual seria o destino do mundo, o que a Bíblia, o que o contexto profético fala sobre isso. Mas antes de nós entrarmos nessa consideração deste capítulo, desse tema, Predito o Destino do Mundo, quero convidar você a termos uma palavra de oração. Eterno Deus, agradecemos ao Senhor pelo cuidado, a proteção e a oportunidade de neste dia podermos estudar a Tua Palavra. Nos conceda a iluminação do Santo Espírito, a compreensão da Tua Palavra e o poder para viver em conformidade com os Teus ensinos. Essas bênçãos te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Falando sobre predito o destino do mundo, há profecias que apontam sobre isso, nós falamos, sempre temos batido nessa tecla, tanto no contexto histórico, profético. O livro Grande Conflito, ele traz um capítulo falando sobre isso, predito o destino do mundo. Não é aqui a intenção trazer, quem sabe, uma nova aplicação, mas uma compreensão mais clara daquilo que ele apresenta para nós. Temos alguns pontos a considerar. O primeiro deles, que é o desdobrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro. Então ele vem mostrando do desenrolar do contexto histórico como isso ocorreu. Esse grande conflito entre a igreja e aqueles que perseguem a igreja. Segundo ponto, é revelar os ardis de Satanás e os meios por que lhes podemos opor resistência. Então, para que você possa enfrentar um inimigo, você precisa conhecer, quem sabe, quais as armas, quais as estratégias que ele vai estar usando. Terceiro ponto, apresentar uma solução satisfatória do grande problema do mal, derramando luz sobre a origem e a disposição final do pecado, de tal maneira a manifestar-se plenamente a justiça e a benevolência de Deus em todo o seu trato com as suas criaturas. Então, temos alguns pontos, como você pode perceber: desdobrar as cenas entre a verdade e o erro, revelar os ardis de Satanás, apresentar uma solução que seja satisfatória para o problema do mal e essa disposição final desse conflito. E um outro ponto também, mostrar a natureza santa e imutável de sua lei, da lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Temos batido nessa tecla em vários momentos. E alguns a diz desnecessário, alguns, quem sabe, aguardam em parte, mas ela é um reflexo do caráter de Deus, onde o próprio Cristo diz amor a Deus e amor ao nosso semelhante. Queremos fazer algumas considerações também sobre o que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, como aconteceu aquele confronto, a queda de Jerusalém, quais foram as implicações envolvidas na destruição de Jerusalém no ano 70, que foi bem destacada. Cristo falou sobre isso, que a vossa casa vai ficar deserta. Os próprios judeus disseram, olha, que caia o sangue de Cristo sobre nós. Foi o que eles disseram. Quem sabe sem ter até mesmo muita noção do que estavam pedindo. Então, nesse estudo, queremos deixar bem claro de que maneira que Deus atuou, como foi a participação de Deus nesse contexto da queda de Jerusalém, no ano 70. De que maneira também Satanás, o inimigo de nossas almas, atuou. De que maneira os próprios judeus atuaram, qual foi a participação deles nesse contexto. E também de que maneira o exército romano foi usado nesse confronto, nessa guerra ou na queda de Jerusalém no ano 70. Temos aqui uma frase que é bastante significativa, a lamentação de Jesus sobre o desconhecimento do fim de Jerusalém. Ele até fala, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas
que persegue aqueles que a ti foram enviados, que são enviados. Quantas e quantas vezes ele diz: eu quis te salvar, eu quis, quem sabe, ajuntar você como, quem sabe, uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas você não o quiseste. Então ele diz que eles não compreendiam, não entendiam, desconheciam, quem sabe, tudo sobre o que e tudo sobre também o como aconteceria a queda, a destruição da nação. E quem sabe eu posso agora parafrasear, pegar um paralelo, que essa mesma lamentação que é feita ali com respeito a Jerusalém, quem sabe também é feito a respeito da igreja remanescente em face do futuro, quem sabe tão pouco conhecido. O capítulo 37 também do próprio livro Grande Conflito, ele fala sobre isso, onde a nossa única salvaguarda é compreender, estudar as profecias, e não somente estudar, não é conhecer as profecias, mas estar dispostos a praticá-las em nossa vida. O capítulo chamado Nossa Única Salvaguarda, onde há esclarecimento para a minha vida e a sua vida de como estarmos em pé nesse grande dia. Queremos destacar alguns pontos sobre a queda de Jerusalém e a aplicação também para os nossos dias, onde podemos ver os comentários desse capítulo que eu mencionei, predito o destino do mundo, onde aquela destruição, ou seja, a queda de Jerusalém, ela foi permitida por Deus, pelo afastamento da sua presença. No capítulo, a página 20, do capítulo 1, diz que a hora de esperança e perdão passava-se rapidamente, e a taça da ira de Deus estava quase cheia. A página 21 também, desse mesmo capítulo, menciona aqui que contemplava ele quem? Cristo, Jesus, o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade. E esse anjo destruidor, nesse contexto, está referindo-se a Tito, general romano que conquista a cidade de Jerusalém no ano 70. Ele diz que ouvia o barulho, o tropel de exércitos, onde aqui, como eu mencionei, o próprio general Tito é tratado como o anjo destruidor. E interessante que os discípulos, pouco antes da morte de Cristo, eles vão mostrando para Jesus o templo, as suas edificações, falando que pedras, que edifícios, que maravilha. E Cristo falou: em vez de tudo isso, não vos maravilheis, que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja destruída. Diz o contexto histórico que o próprio general, quando vai conquistar a cidade, ele dá ordens para que eles evitassem destruir o templo, mas não foi possível evitar, porque alguém muito maior havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. O capítulo 22 ainda diz que Cristo viu em Jerusalém, na cidade que cai no ano 70, pelas mãos do Império Romano, ele viu um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. Então vamos aí arquivando, pegando essas informações, que o contexto diz que o próprio Cristo vê em Jerusalém um símbolo, ou seja, uma figura do que, de maneira maior, aconteceria no futuro. Por isso que nossa série que estamos trabalhando, o tempo do fim, o tempo de intervenção e resgate final, é justamente algo que tem como propósito preparar você e a mim para os acontecimentos finais, para estarmos preparados para a volta de Jesus. Então aqui nos diz mais na página 25 que a profecia que Cristo proferiu, ela era dupla em seu sentido, porque ao mesmo tempo que ela prefigurava a destruição de Jerusalém, ela representava igualmente os terrores do último grande dia. Então percebe que Cristo mistura os acontecimentos, tanto no capítulo 24 de Mateus, quanto no comentário desse livro também, com os acontecimentos no tipo, no literal, da cidade de Jerusalém, mas também para o tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo. O livro ainda, Grande Conflito, página 28, diz que afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder, ou seja, retirando o seu espírito, com o que restringia a Satanás e seus anjos, de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe que haviam escolhido. Quem é esse chefe? Satanás, o inimigo.
E eles haviam escolhido esse próprio inimigo pelas suas escolhas e decisões. Dizem no documentário que Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu domínio. Então, quando Deus não está a atuar em minha vida ou em sua vida, não tem meio termo, ou é Deus ou é o inimigo. Não tem como ser neutro, ou é Deus atuando ou é o inimigo atuando. Então, quando Israel, como nação, não estou falando como indivíduo, mas como nação, rejeita o Messias e o entrega na mão dos seus inimigos, e ali então eles estavam rejeitando Cristo e aceitando o outro, o inimigo, o adversário, como chefe da nação. E o inimigo estava a dirigir não somente a nação de Israel, mas os principais líderes, tanto no contexto político e religioso dos seus dias. E quem sabe podemos falar também que não seja tão diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Dizendo o texto que apareceram sinais e prodígios sobre as nuvens ao pôr do sol. Diz que desenhavam-se carros, homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Então há um comentário que Deus, na sua misericórdia, mostrando para eles esses símbolos, que alguém profetizando e pregando que Jerusalém iria cair, mas eles não acreditaram na mensagem. Diz aqui o texto que depois que os romanos, sob Cécio, cercaram cidades que inesperadamente abandonaram o cerco, por algum motivo. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos, dando a eles a oportunidade para fugirem. Há uma mensagem em Mateus que diz que quando virem Jerusalém sitiada, vocês devem fugir. Quem estiver no telhado, não desça a buscar nada. Quem estiver no campo, não volte. Fuja para os montes. Mas eles não ouviram. Eu estou dizendo eles no sentido geral, porque os discípulos e aqueles que estavam atentos não foram pegos de surpresa. Página 35 ainda diz que os judeus haviam forjado seus próprios grilhões. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo castigos a eles infligidos por decreto direto da parte de Deus. E, abrindo parênteses, é assim que o grande enganador procura esconder sua própria obra. É como que Deus estivesse trazendo agora, infligindo sofrimento e dor para o povo judeu. Mesmo eles tendo escolhido afastar-se de Deus, não era Deus atuando diretamente, mas Deus retira sua proteção e agora o próprio inimigo atuava na nação. Diz mais um comentário que pela obstinada rejeição, pela dureza de coração, rejeição do amor e da misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada e permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo a sua vontade. Então, percebe que não é Deus que estava infligindo dor e sofrimento a eles. Deus retira a proteção, porque é causa e efeito, ação e reação. Se eu planto o vento, eu vou colher tempestade. Foram escolhas que eles fizeram. Diz mais ainda que as horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. Então percebe que ele usa de artimanha, do engano, da mentira, e quando essas armas falham, ele usa da força, da guerra, da imposição. Ele leva as pessoas a se afastarem de Deus, a se envolver, quem sabe, com tudo aquilo que é ruim, a tornar dependentes, quem sabe, de drogas, dos vícios, dos maiores problemas, e depois, então, traz o sofrimento, o ódio, o rancor, e quer que essas coisas sejam colocadas na conta de Deus. Um comentário ainda que eu acho bem interessante, que fala o seguinte, que não podemos saber, você e eu, não tem como mensurar, calcular, o quanto devemos a Cristo e ao ministério dos seus anjos pela paz e proteção que temos. Eu falei em alguns estudos anteriores, quando trabalhamos juízos misericordiosos ou juízos retributivos, quando de um dia para o outro Satanás trouxe destruição para Jó, para sua família, para os seus bens, para os seus filhos, para a sua saúde, e não tirou a vida de Jó porque Deus impôs limite. Então, vou repetir, grave bem essa frase: não podemos saber, não podemos entender, compreender, calcular o quanto devemos a Cristo, ao ministério dos seus anjos,
a atuação do Espírito Santo de Deus, a paz que nós desfrutamos. É o poder de Deus que impede que a humanidade como um todo, passe completamente para o domínio de Satanás. Então isso é muito sério. Agora, quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida, é retirada. Então o homem fica entregue à ação do inimigo sem nenhuma proteção. Continuando ainda aqui, diz que Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença. Não é Deus que executa a sentença contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmos e os que rejeitam sua misericórdia para colherem aquilo que semearam. Então, ou seja, se eu e você deliberadamente escolhermos fazer aquilo que é errado, Deus nos orienta, nos traz mensagem, o Espírito Santo toca na minha mente e na sua mente, você rejeita, endurece o coração. Então chegará um momento em que eu e você, caso não mudemos de opinião, de vida, vamos colher aquilo exatamente que nós tivermos plantado. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, é afinal retirado do pecador. E então, por poder algum, permanece para dominar as mais paixões da alma. Nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Então é um lembrete. Por isso que eu estou fazendo esse estudo da linguagem profética desse capítulo, onde está predito o destino do mundo, onde pegamos o contexto bíblico, histórico, profético, pegamos acontecimentos do passado com um foco para aplicação para o futuro, do que poderemos sofrer ou evitar sofrer pelas escolhas que nós fizermos. Aqui nos diz mais ainda que a profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento. Então, olha só, aquilo que ele falou que aconteceria com Jerusalém vai ter outro cumprimento no futuro. E aqui diz mais ainda, do qual aquela terrível desolação não foi senão, quem sabe, uma tênue sombra, uma pequena ideia. E aqui diz que na sorte da cidade escolhida podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisou a pés a sua lei e os seus mandamentos. Eu tenho batido bastante nessa tecla, independente de qual igreja você pertença, qual grupo religioso, não tem sido esta a minha preocupação. Até porque é uma mensagem, Isaías capítulo 58, 56, onde fala que a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Foi uma promessa feita a Abraão, que no seu descendente serão benditas todas as nações da terra. Não podemos ficar simplesmente confiantes, como o próprio Israel ficou durante muito tempo. Olha, somos Israel, somos o povo escolhido, o povo de Deus. Não somos como esses incircuncisos, gentios. Eles batiam no peito com toda arrogância. E o que aconteceu? Rejeitaram o Messias, rejeitaram o Salvador. E eu tenho falado em alguns momentos que o mundo cristão tem cometido o mesmo erro que os judeus cometeram. Só inverteram. Os judeus diziam aceitar a lei. Tudo que estava escrito na lei de Moisés, tudo eles aceitavam. Diziam aceitar, mas rejeitaram o Messias, o Salvador. Hoje, por outro lado, o mundo cristão no geral, quase que independente de placa religiosa, dizem aceitar Cristo. Mas, no entanto, rejeita os seus mandamentos, ou em todo ou em parte. Diz, não, isso foi passado, isso é só do tempo da lei, do Antigo Testamento, já acabou. No entanto, foi escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Tiago diz que aquele que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. O mundo cristão tem mostrado desdém aos mandamentos de Deus. E se não houver um arrependimento, infelizmente, colherá-se os mesmos frutos que Israel, como nação, colheu. E aqui temos mais um pensamento que diz que os registros do passado, o longo cortejo de tumultos, conflitos, revoluções, a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue, Isaías capítulo 9, versículo 5. Então você
vê aqui falar de tumultos, conflitos, revoluções, no contexto político, religioso, como nas últimas eleições houve. Eu estou falando aqui do Brasil, mas eu posso dizer do mundo, que em cada nação há aqueles grupos, um que apoia de um lado, do outro, esse confronto de ideias, onde há uma insatisfação, e é a intenção mesmo fazer isso, em cada país criar esse desagrado. Então, tumultos, conflitos, revoluções, e diz aqui que são em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios. Não mais contendo as explosões das paixões humanas, a ira satânica. O mundo contemplará então, como nunca antes, os resultados do governo de Satanás. Então, percebe você que hoje você vê falar de confronto, de guerra, de fome, de ódio, de rancor, de tantas situações, mas o Espírito Santo de Deus ainda está a atuar. Mas imagine você quando o Espírito for retirado, quando Cristo não estiver mais a atuar no ministério, no seu ministério no santuário celestial. Os anjos de Deus não vai estar mais atuando na vida do impenitente. Então Satanás ele vai ter total acesso, sem restrição. E o mundo vai poder contemplar como nunca antes os resultados do governo de Satanás. Porque hoje a sua atuação ainda há limite, há restrições. Como o próprio Deus diz, olha, não toque em sua vida. Então há limite para isso. Que ele não pode avançar além disso. E só uma outra verdade que eu quero trazer no pensamento, que diz que é uma verdade histórica, você pode buscar no contexto histórico, que antes da explosão de bombas, houve a explosão ou explosões das paixões humanas, do ódio, do desentendimento, de uma nação querendo se impor sobre outra, e assim por diante. E é isto mesmo que Satanás ele quer fazer, tanto lá no passado, no contexto de Jerusalém, ou de outras nações, que foram sucessões de reinos caindo, outros levantando. Nós mostramos a sucessão de 4 impérios, Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma, depois Roma, Império, Roma dividido, que se tornou a Europa, e o mundo pelo qual nós conhecemos hoje. Um outro pensamento diz que os que não obedecem ao Evangelho serão consumidos pelo Espírito de sua boca e serão destruídos com o resplendor de sua vinda. Isso está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então, percebe que dá-nos a entender de que a intervenção de Cristo ela vai ocorrer depois que houver. Então, ou seja, depois disso, e até o texto de Daniel, capítulo 12, que naquele tempo se levantará Miguel, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, que tempo é esse? Justamente quando o Espírito de Deus não vai estar a atuar no impenitente. Então o inimigo vai poder atuar da forma que ele sempre quis, levando destruição, calamidade, doença, morte, guerra, terremoto, maremoto, inundação, furacão, todas as coisas mais terríveis. Mas aí eu volto a dizer para você, as mensagens que eu estou trazendo não é com a intenção de te amedrontar, de te assustar, mas de erguer a sua cabeça e entender que está bem perto da volta de Jesus. Vou falar sobre a volta de Jesus agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 10. Leia depois, pega a sua Bíblia. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 10. A vós, olha a mensagem de esperança para você. E a vós que sois atribulados, você, quem sabe, passa por tribulação, por angústia, sofrimento, por questionamentos, problema de saúde, quem sabe de desemprego, problema familiar, não importa, espiritual. A vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Porém, abre um parênteses, versículo 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha a diferença. Aos que são atribulados, aqueles que esperam pelo Senhor, descansam juntamente conosco, escreve Paulo. Mas tomando vingança daqueles que não conhecem, que arbitrariamente rejeitam a mensagem de salvação. Ele fala mais no versículo 9, os quais por castigo
padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. E eu espero que esta mensagem ela chegue ao teu coração, à tua mente, que você creia nessa mensagem, que venhamos crer nessa mensagem e que venhamos a cada dia procurar aplicar em nossa vida. Como ele diz aqui, a vós que sois atribulados, não importa os problemas, as dificuldades, descanso quando Cristo se manifestar. E esta mensagem que diz que na segunda vinda ele vai intervir naquilo que vai estar acontecendo. Diz que se aquele tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Isso teve um cumprimento no passado, mas cremos que terá outro também para o futuro. Onde teremos, quem sabe, inicialmente um conflito espiritual, político, militar, onde envolve tudo isso. Satanás, o grande destruidor, vai estar à frente, atuando nas principais, quem sabe, nações ou potências no contexto político e religioso. E aqui nesse contexto nós vemos que não foi uma destruição sobrenatural, mas no contexto lá de Jerusalém foi o exército romano que foi usado como instrumento no juízo ali para dominar sobre a nação judaica. E no tempo do fim, o inimigo de nossas almas vai estar atuando na frente das principais potências, levando uma conflagração, guerra. E aí pode surgir algumas perguntas para mim e para você. E o que fazer? O que fazer então? Qual é a minha e a sua escolha nesse contexto? É a mensagem que está em Daniel capítulo 12. Diz que nesse tempo vai se levantar Miguel, o grande príncipe que se levanta pelo filho do seu povo. E diz que todo aquele que se achar escrito no livro vai alcançar a salvação. Então a sua preocupação, a minha preocupação é que o meu nome e o seu nome esteja inscrito no livro da vida do Cordeiro. Quero orar com você, pedindo a graça de Deus, a atuação do seu Santo Espírito, enquanto ainda está atuando neste mundo, para que sejamos preparados para o breve retorno de Jesus. Vamos falar com Deus. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção. Rogamos a iluminação do teu Santo Espírito em nossas vidas, para que a cada dia venhamos tomar decisões sábias e preparar-nos para o breve encontro com Jesus. Dá-nos a tua paz, a tua graça. Rogamos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Cristo Jesus.